O cenário é um jardim tranquilo, com árvores frondosas e um riacho murmurante. Spinoza está sentado em um banco de madeira, segurando um livro aberto, quando percebe uma figura radiante se aproximando. Jesus senta-se ao seu lado, sorrindo serenamente. Mestre Jesus, sua presença aqui me intriga. Sou um amante da razão e vejo Deus não como um ser pessoal, mas como a substância infinita que permeia toda a existência. Como então podemos conversar? Porque a verdade não teme a razão, Baruch, e porque o amor é a essência de todas as coisas, mesmo quando explicado pela lógica. Você acredita em um Deus que é tudo, e eu lhe digo que Deus está em tudo. Então não discordamos tanto assim, mas muitos que dizem seguir sua palavra insistem em um Deus pessoal, que intervém e julga. Isso me parece contraditório. Jesus, homens moldam Deus à sua própria imagem, porque temem a liberdade que vem do entendimento verdadeiro. Você vê Deus como a natureza, como a totalidade do universo. Eu lhe digo que Deus também é a centelha que brilha no íntimo de cada ser. E essa centelha, mestre, é acessível a todos? Ou apenas a alguns escolhidos? O reino de Deus não pertence a uma elite. Ele está dentro de cada um, esperando ser descoberto. Mas os olhos do mundo estão ocupados demais com ilusões para enxergá-lo. A ilusão do livre-arbítrio, talvez? Se Deus é a substância infinita que determina todas as coisas, como pode o homem ser livre? Jesus. O homem é livre na medida em que compreende sua verdadeira natureza. Quanto mais se conhece, mais percebe que sua vontade é uma expressão do todo. Mas essa liberdade não significa ausência de responsabilidade. Então, o verdadeiro pecado não seria desobedecer a leis arbitrárias, mas viver na ignorância de si mesmo e do divino. Jesus. Exatamente. A maior prisão do homem é a ilusão de separação. E a maior salvação é o conhecimento que conduz ao amor. Spinoza reflete fechando o livro em suas mãos. O diálogo apenas começou, e muitas questões ainda precisam ser exploradas. O jardim continua sereno, com a brisa leve balançando as folhas. Spinoza respira fundo, sentindo a profundidade das palavras de Jesus. Ele ajusta os óculos e prossegue, sua mente ávida por compreensão. Mestre, se o conhecimento conduz ao amor, então por que tantos que dizem conhecer a verdade espalham ódio e intolerância? Porque seu conhecimento é incompleto. Eles aprendem as palavras, mas não absorvem o espírito. Conhecer verdadeiramente é transformar-se. Sem amor, a sabedoria se torna apenas um instrumento de vaidade. Spinoza. Isso me faz pensar no que escrevi sobre a felicidade. Acredito que a verdadeira alegria vem do entendimento da natureza e de nosso lugar nela. Mas muitos buscam alegria no efêmero e se tornam escravos das paixões. Jesus. O coração humano é inquieto. Ele busca preencher seu vazio com coisas passageiras, quando a verdadeira plenitude está na aceitação daquilo que é eterno. Você vê a eternidade na ordem do universo. Eu a vejo no amor que jamais se extingue. E esse amor pode ser provado racionalmente? Nem tudo o que é verdadeiro pode ser medido ou demonstrado, mas pode ser vivido. O amor não é uma equação, mas é a força que mantém o universo unido. Então, amar a Deus seria a forma mais elevada de conhecimento? Sim, mas não um amor baseado no medo ou na submissão. Amar a Deus é amar a vida, a existência, a verdade, e, acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo. Spinoza faz uma pausa, assimilando as palavras. Pela primeira vez, ele sente que seu pensamento e a mensagem de Jesus não estão tão distantes assim. O diálogo continua. O sol começa a descer no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Spinoza, com um olhar contemplativo, mantém suas mãos entrelaçadas sobre o colo. Jesus observa a natureza ao redor, em paz, aguardando a próxima reflexão. Mestre, na minha filosofia, defendo que Deus e a natureza são uma só substância infinita. Eu o vejo não como uma entidade que julga e interfere no mundo, mas como a própria ordem universal, regida por leis imutáveis. O que pensa sobre isso? Deus está além de qualquer definição humana, mas sua percepção não está errada. O Pai não é uma entidade distante que pune ou recompensa arbitrariamente. Ele é vida, verdade e amor, e sua presença se manifesta em tudo o que existe. Mas se Deus não intervém no mundo, como explicar os milagres que lhe são atribuídos? Sempre acreditei que tudo segue uma ordem necessária e que não há rupturas nas leis naturais. Jesus.
Milagre não é a suspensão das leis naturais, mas a revelação da essência divina através delas. Quando curei enfermos ou acalmei tempestades, não violei a natureza, apenas manifestei a harmonia oculta que poucos conseguem perceber. Spinoza. Então, diria que o verdadeiro milagre não está no evento extraordinário, mas na compreensão profunda da realidade. Jesus, exatamente. O maior milagre não é caminhar sobre as águas, mas despertar os corações para a verdade. Ver com os olhos da fé não significa ignorar a razão, mas transcender suas limitações. Spinoza. Isso ressoa com algo que escrevi. A felicidade e a liberdade vêm do conhecimento adequado das coisas. Quanto mais entendemos a essência da realidade, menos somos escravos das paixões e do medo. E a maior verdade a ser conhecida é o amor. Pois o conhecimento sem amor é frio, mas o amor, mesmo sem conhecimento, ainda é luz. Spinoza fecha os olhos por um momento, absorvendo a profundidade das palavras. A brisa continua a soprar suavemente, carregando consigo não apenas o aroma das flores, mas também novas compreensões. O diálogo se aproxima de sua conclusão. A noite já caiu, e as estrelas pontilham o céu como pequenas centelhas de um universo vasto e infinito. O silêncio entre Spinoza e Jesus não é vazio, mas cheio de significado. O filósofo finalmente quebra o silêncio, sua voz serena, mas cheia de intensidade. Mestre, vejo que apesar de nossos caminhos diferentes, ambos buscamos a verdade sem medo. Mas muitos me chamaram de herege, me excluíram e tentaram calar minha voz. O mesmo fizeram contigo. O que leva os homens a temerem tanto a busca sincera pelo divino? O medo nasce da insegurança e do apego ao poder. Muitos preferem a segurança das tradições às incertezas da verdade. Quando anunciei o reino de Deus, confrontei aqueles que se apegavam ao poder religioso e político. Não foi diferente contigo, pois desafiaste as interpretações estreitas sobre Deus. E, no entanto, jamais desejei atacar a fé, apenas expandi-la, libertá-la das correntes da superstição. Para mim, conhecer Deus é conhecê-lo através da razão, e não do medo. E eu digo que conhecer Deus é amá-lo, e amá-lo é amar ao próximo. Razão e amor não devem ser inimigos, mas aliados. A verdadeira liberdade vem quando a mente e o coração trabalham juntos. Spinoza. Mas e quanto à imortalidade da alma? Sempre argumentei que a mente humana participa da eternidade através do conhecimento verdadeiro, mas não acreditava em uma alma separada que sobrevive após a morte. Jesus. A alma não é algo que se prende ao corpo como um prisioneiro em sua cela. Ela é sopro divino, sempre existente. Quem ama e busca a verdade já experimenta a eternidade agora, pois vive além do tempo. Então, para ti, a imortalidade não é um prêmio concedido, mas um estado de ser que já se manifesta enquanto estamos vivos. Jesus. Sim. E aqueles que despertam para isso não têm medo da morte, pois quem vive no amor jamais morrerá. Spinoza sorri suavemente. Pela primeira vez, sente que sua busca filosófica encontrou um eco profundo nas palavras de Jesus. Eles se levantam e Jesus coloca a mão no ombro de Spinoza com ternura. Continua teu caminho, Baruch, pois todo aquele que busca a verdade caminha comigo. O filósofo observa Jesus por um instante, depois inclina a cabeça em sinal de respeito. Sem mais palavras, ele se afasta lentamente na noite iluminada pelas estrelas. Jesus observa sua partida com um olhar de amor, sabendo que cada busca sincera pela verdade é, no fim, uma busca por Deus.